Porque a primeira terça-feira do mês de maio é lembrada como Dia Mundial de Combate à Asma, comemorado, no entanto, ontem. É verdade, Renata. E olha, temos no Brasil 20 milhões de asmáticos. É um dado importante. Vamos entender melhor os sintomas e o tratamento para asma. A Vitória Oliveira conversa com especialistas sobre este assunto. Vitória, bom dia para você. Exatamente. Bom dia, Vitor. Bom dia, Renata. E bom dia para quem acompanha a nossa programação. Estamos na Semana Mundial, de Combate à Asma e, segundo dados do SUS, cerca de 300 milhões de pessoas convivem com a doença e metade delas sem o diagnóstico correto. A gente vai ouvir agora um especialista para explicar um pouco mais sobre o assunto. Bom dia, Vitória. Bom dia aos ouvintes da Manhã Cidade. Vitória, vamos falar sobre o Brasil, mas lembrando que a asma é uma doença que existe em todo o mundo. Até todos os países têm pacientes, numa quantidade muito grande de pacientes asmáticos. O Brasil, como não poderia deixar de ser, temos milhões de pacientes asmáticos. Eu digo milhões porque a gente não tem um número exato da quantidade de pacientes, visto que a maior parte deles é subnotificado ou não são sequer notificados. São pacientes que vão à emergência, têm uma crise de cansaço, são ditos como pneumonia, como crise de alguma coisa. É um cansaço que não se define o que seja e acaba não diagnosticando aquele paciente corretamente. Ô doutor, segundo dados do DataSUS, a asma é a terceira causa de mais internações hospitalares no Brasil. O que é que esses dados eles representam? A gente tem isso como um dado do SUS, obviamente, mas é um dado que a gente sabe que é subnotificado, tá certo? Se fosse buscar corretamente, talvez tivéssemos uma causa muito maior até de pacientes asmáticos. O que é importante, esses pacientes, eles, por não serem bem diagnosticados, eles não são bem acompanhados, não são tratados da forma correta. Isso os leva a um internamento, e esse internamento os leva a uma complicação um pouco maior da doença, os leva a uma complicação de outras comorbidades que vinham associadas, o que torna o paciente um paciente ainda mais grave para ser tratado, para ser acompanhado. Doutor, como a asma pode ser identificada? Veja, existem vários sintomas que a gente pode correlacionar com asma. Obviamente que não existe um sintoma específico só da asma. As doenças respiratórias, continua a sintomatologia. Mas digamos que o paciente que tem a tosse com frequência, tosse matinal, tosse secretiva, apresente alguma limitação à atividade física por cansaço, por dispneia, apresente em alguns momentos do dia um chiado que ele consegue escutar, ou às vezes a pessoa que está ao lado consegue escutar um chiado no pulmão daquela pessoa. Ela meio que apita quando respira. Você escuta um piado, um chiado realmente dentro do pulmão. Algumas pessoas brincam que você tem um gato dentro do pulmão. Isso realmente acontece nos pacientes asmáticos. Lembrando que outras patologias também podem apresentar essa sintomatologia. Doutor Amaro, de certa forma, o ambiente que a pessoa vive, ele pode prejudicar ou pode ajudar? Sim, existe primeiro a asma ocupacional. Você tem ambientes que você começa a desenvolver mais crises de asma. Existem épocas do ano que você começa a desenvolver mais crises de asma. E é interessante você perceber, por exemplo, que a criança, ela estando em casa, não tem crise. Ela começa a frequentar a escola, ela começa a apresentar as crises de asma, porque vem associado com bronquite, uma bronquiolite, uma rinite, uma sinusite alérgica. Então, são ambientes que você não está acostumado, você não tem hábito daquele ambiente, e ele possui partículas no ar, possuem poeiras no ar, que vão entrar na tua via respiratória e vão danificar alguma coisa no teu pulmão. O teu pulmão, como uma forma de alerta, como uma forma de se proteger, ele produz secreção e ele se fecha. Essa produção de secreção, esse fechamento do pulmão, que em alguns casos só é reversível a partir de medicação, é que se faz o diagnóstico de asma. A asma é uma doença meramente alérgica. Se você resolve o ambiente alérgico daquele paciente, você resolve metade das crises dele. Bom dia a todos da Rádio Cidade. Muito obrigado, Vitória. Bom, a gente ouviu aí, o Amaro Capestrânio. É importante também deixar claro aos nossos ouvintes que a asma ela pode ter sim um fator genético, mas ela também pode ser desencadeada por fatores ambientais. E é muito importante, consultar um pneumologista para saber diferenciar o que de fato é uma crise asmática ou uma alergia comum. Volto com vocês. Mande sua mensagem para o nosso WhatsApp 81 998780997. WhatsApp Cidade FM.
Renata, abraçar o Jurandir, nosso ouvinte fiel no Rio de Janeiro. Já mandou a mensagem dele